Vai votar tudo extraordinário. Esta presidência declara abertos os trabalhos da 18ª sessão ordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que nos acompanham ao vivo a transmissão dessa sessão via internet. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e com discernimento e justiça possamos realizar nossa missão em prol de nossa população e de nossa cidade. Solicito a apresentação do hino nacional brasileiro e do hino de Santa Rita do Passa Quatro. Solicito
ao senhor segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Domingos Antônio de Matos. Heraldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto do Adegan Blólio. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Valino presente. Consulto os senhores líderes de partido se concordam com a aprovação e dispensa da leitura das atas das sessões anteriores. Dispensa. As atas das sessões anteriores consideram-se aprovadas. Solicito ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura do material do expediente da presente sessão. Ofício 147-14, assunto mensagem de autorização para abertura de crédito adicional suplementar em caráter de urgência. Senhor presidente, senhores vereadores, honrado em cumprimentá-los, vimos encaminhar a essa nova Casa de Leis o incluso projeto que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente para atender às necessidades do Executivo, Legislativo e Instituto de Previdência Santa Rita Prev, com despesas de investimentos, custeio e manutenção, bem como folha de pagamento e encargos de seus funcionários, para o necessário atendimento do cumprimento das metas e das prioridades inseridas no orçamento em questão. Os recursos disponíveis para cobrir essas despesas serão resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou provenientes de excesso de arrecadação financeiro do executivo anterior, verificados através dos balancetes e balanços contábeis do Executivo, Legislativo e do Instituto de Previdência Santa Rita Prev, sempre analisando a receita arrecadada com a despesa realizada para não ocorrer déficit orçamentário no exercício. Sendo assim, para não haver travamento da máquina pública, solicitamos a aprovação de mais 7% para utilizarmos em suplementações nos gastos de custeio e capital. Esperando a melhor acolhida ao ensejo, renovo-lhes protesto e elevada estima de distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 7014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 7% do valor do orçamento municipal vigente, aprovado pela Lei nº 3.127, de 6 de dezembro de 2013, além do já autorizado no artigo 4º, inciso 1º da citada lei. Parágrafo único. O ato da abertura do crédito, ora autorizado, obedecerá às normas contidas no artigo 43, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Passa 4, 30 de outubro de 2014, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 70/2014 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e análise. Ofício 152-14, assunto mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo a honra de submeter à alta consideração dessa odouta edilidade, o projeto de lei complementar que dispõe sobre o pagamento com desconto dos juros e multas moratórias dos débitos tributários de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, decorrentes de fatos gerados ocorridos até 31 de dezembro de 2013 e da outras providências. Com a apresentação da proposta, que leva em conta a indicação número 120/2014, de autoria de Vossa Excelência, a administração pública busca oferecer uma nova opção para que o contribuinte possa quitar as obrigações fiscais de sua responsabilidade que estejam pendentes com o município. Se houver uma adesão significativa ao benefício de que trata a proposta anexa, como de fato se espera, a administração terá condições financeiras de realizar obras e serviços de interesse geral da população, já que haverá um impacto positivo nas finanças municipais. Acompanha o presente projeto de lei complementar a declaração assinada pelo diretor do Departamento da Fazenda Pública, Finanças e Controle, elaborada para atender ao artigo 14º, inciso 1º, da Lei Complementar Federal número 101, de 2000. A matéria está sendo objeto de projeto de lei complementar em virtude das disposições do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal,
especialmente aos do seu inciso 1º. Solicitamos que o referido projeto de lei seja encaminhado em regime de urgência, tendo em vista os prazos fixados no projeto. Renovo a Vossa Excelência meus protestos de distinta consideração, atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 11 de 2014. Dispõe sobre o pagamento com desconto dos juros e das multas de mora de débitos tributários e não tributários de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013 e da outras providências. Artigo 1º. Os débitos tributários e não tributários de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, devidamente atualizados monetariamente, decorrentes de fatos gerados ocorridos até 31 de dezembro de 2013, poderão ser pagos com o desconto de 100% do valor dos juros e das multas de mora, à opção do contribuinte, da seguinte forma. Inciso 1º. Pagamento à vista até 23 de dezembro de 2014, inclusive. Inciso 2º. Em duas parcelas, uma vencível até 23 de novembro de 2014, correspondente a 50% do total da dívida, o restante até 23 de dezembro de 2014, inclusive. Parágrafo 1º. Os benefícios previstos nesse artigo não atingem as multas decorrentes de autos de infração, bem como as multas de mora incidentes sobre o recolhimento efetuado fora do prazo anterior desta lei. Parágrafo 2º. Não serão restituídas no todo ou em parte quaisquer importâncias recolhidas anteriormente à vigência da presente lei complementar. Artigo 2º. O benefício concedido no artigo 1º não alcança os créditos da Fazenda Municipal constituídos no exercício em curso, nem os provenientes de retenção na fonte, nem os casos de compensação de crédito. Artigo 3º. O benefício previsto no artigo 1º se aplica aos créditos já ajuizados e não aos não ajuizados, bem como também alcança os débitos e os saldos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, desde que o fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2013, inclusive na hipótese de a dívida ter sido objeto de parcelamento firmado pelo contribuinte em momento anterior à vigência da presente lei complementar. Artigo 4º. Os débitos tributários e não tributários objeto da ação de execução fiscal poderão ser pagos nas formas previstas nessa lei complementar, com dispensa de pagamento de honorários advocatícios. Artigo 5º. Os contribuintes que tiverem débitos já parcelados ou reparcelados poderão usufruir do benefício dessa lei complementar em relação ao saldo remanescente, mediante pagamento no prazo previsto no artigo 1º. Artigo 6º. Se o crédito tributário ou não tributário estiver sendo objeto de impugnação administrativa ou judicial, inclusive já em grau de recurso, o contribuinte / devedor, para que obtenha o benefício instituído por essa lei complementar, deverá reconhecer expressamente a procedência do lançamento que tenha dado a origem ao procedimento em termos de desistência do processo junto ao Departamento de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e renunciar, expressa e irrevogavelmente, em caráter irretratável, à impugnação ou demanda oposta, arcando com os pertinentes custos e ou encargos processuais. Artigo 7º. As hipóteses de adesão preconizadas na presente lei complementar não têm efeito retroativo, não se aplicando às situações jurídicas já consolidadas pelo pagamento integral ou parcial de obrigações tributárias ou não tributárias, alcançando exclusivamente o valor remanescente não pago, sem que o contribuinte devedor tenha direito a qualquer crédito, compensação, restituição, retenção ou similar, relativamente aos pagamentos já efetuados. Artigo 8º. Caso não efetivado o pagamento do crédito tributário ou não tributário, na forma e nos prazos previstos nesta lei complementar, o contribuinte decairá do direito de aderir ao regime de pagamento e ao gozo do benefício concedido, continuando exigível o valor integral dos tributos ou obrigações não tributadas, com todos os encargos e acréscimos legais e moratórios incidentes, inclusive a integralidade dos correspondentes juros e multas moratórias. Artigo 9º. Esta lei complementar entra em vigor na data de publicação. Artigo 10º. Revoga-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Santa Passa 4, 3 de novembro de 2014, Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 11 de 2014 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e análise. Requerimento 3814. Requer a mesa após formalidades regimentais, tendo em vista a grande reclamação da população sobre a dificuldade de vagas nas creches, sendo este um direito da criança, informações junto ao Departamento Municipal de Educação sobre quais as medidas que estão sendo tomadas para sanar essa problemática, qual é a demanda total
que se encontram em fila de espera e qual é o número de vagas em creches criadas neste ano na rede municipal. Sala de sessões, 3 de novembro de 2014, vereador Lucas Comim Loureiro. Requerimento 38/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que se manifestem. Requerimento 38/2014 aprovado por unanimidade. Moção de apoio número 00214. Requer a mesa após formalidades regimentais de ouvido plenário, com fundamento no artigo 293 do Regimento Interno desta Casa de Leis, moção de apoio à continuidade dos trabalhos das APAES, que historicamente prestam relevantes serviços pela inclusão social das pessoas com deficiência e o reconhecimento de sua autonomia e capacidades. É notório que a formação da pessoa com deficiência não se dá somente com um atendimento mínimo, ou seja, realizado em 2 vezes por semana. É necessária uma educação constante e continuada para que esse deficiente possa realmente alcançar sua inclusão. Portanto, não podemos concordar com a mudança da Secretaria Estadual de Educação, onde as APAES recebem R$ 3.500 por aluno por ano, para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, onde as APAES receberão somente R$ 950 por aluno por ano. Essa mudança traz de volta a segregação escolar, excluindo a pessoa com deficiência e inviabilizando financeiramente a entidade, que presta um excelente serviço educacional, social e humanitário. Isto posto, esperamos pela aprovação dessa moção de apoio em favor das escolas das APAES e repudiamos o valor estabelecido pela Secretaria de Promoção Social, o que ocasiona drástica redução de recursos das APAES, inviabilizando todo o trabalho da instituição para com seus alunos. Sala de sessões, professor Zé Gonço, 3 de novembro de 2014, assinado por todos os vereadores da Casa. Eu gostaria de solicitar à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que apresentasse um parecer verbal referente à moção 02/2014. Senhor presidente, como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, antes de explicar meu voto no relatório, eu acho um absurdo, eu acho um abuso contra as pessoas com deficiências, no caso das crianças da APAE. Fui presidente da APAE durante 6 anos e sei do trabalho que essa entidade realiza e sei da necessidade das crianças que lá frequentam terem uma atenção especial para que elas realmente possam ter dignidade como ser humano. É um absurdo que o governo federal e estadual vem fazendo, tirando da APAE o valor para que continue prestando seus serviços. Eu acho que nós temos sim moção de apoio, como dissemos na reunião com o pessoal da APAE, mandar para todas as câmaras municipais onde a gente possa atingir, para pegar mais apoio e para que isso chegue nos governos, para que a gente possa realmente, no bom sentido, brigar, para que a gente consiga novamente que essa verba seja repassada na íntegra para as APAES e eles possam continuar prestando trabalho. Por todo esse exposto, meu voto do relator é pela aprovação da moção de apoio no 002/2014. Gostaria de ouvir meu presidente e o meu membro da comissão. Engrosso as palavras do nobre colega relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também do parecer favorável à moção. Eu, como membro, dou favorável ao relator. Moção de apoio 2/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que se manifestem. Moção de apoio 2/2014 aprovada por unanimidade. Indicação 159/14. Indica ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido que seja estudada a possibilidade de parcelar o IPTU 2015 em 12 vezes, ou seja, de janeiro a dezembro. Justificativa. A presente indicação se justifica através do pedido de uma munícipe. A cidade de Ribeirão Preto já adota esta medida. Sala de sessões, 3 de novembro de 2014, vereador Luiz Roberto Todegan Brolio. Indicação 160/2014. Indica ao senhor prefeito municipal que solicite ao departamento competente
a realização de uma vistoria no prédio da antiga cadeia pública, situada na Avenida Severino Meirelles, visando sua limpeza e higienização. Justificativa. O prédio da antiga cadeia pública, situado na Avenida Severino Meirelles, encontra-se em estado deplorável, suscetível à proliferação de doenças. Há algum tempo, munícipes têm notado a presença de alguns urubus rondando o referido imóvel. Portanto, é necessário que se faça uma vistoria em seu interior e que sejam tomadas as devidas providências. Sala de Sessões, 3 de novembro de 2014, vereadora Norma Jamos Vilela. Indicação 16114. Indica ao Senhor Prefeito Municipal suas dignas providências junto ao departamento competente para que seja viabilizado o projeto e construção de uma segunda adutora para a captação de água da São Valentim até a ETA. Justificativa. Estudos realizados recentemente mostram que a captação na São Valentim comporta volume maior e que atenderia à demanda da população. Sala de Sessões, professor Zé Gonço, 3 de novembro de 2014, vereador Carlos Eduardo Clemente Leal. 16214. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal suas dignas providências para que seja realizada a restauração do prédio da antiga captação de água da represa Lagoa Água Espalhada, bem como a revitalização da área ao redor e plantio de mudas para reflorestamento da nascente local. Justificativa. O local foi utilizado para a captação de água, onde tem um prédio construído na década de 50. Todas as características arquitetônicas da época estão preservadas e restaurando o imóvel poderá servir de ponto turístico, para visitação e etc. Com a revitalização da área, a preservação da nascente local, também poderemos ter um ganho do volume de água para a atual represa de captação. Sala de Sessões, professor Zé Gonço, 3 de novembro de 2014, Carlos Eduardo Clemente Leal, vereador. Ofício 143 de 2014, assunto envia resposta. Senhor vereador Dr. Domingos Antônio de Matos, resposta ao requerimento 20 de 2014, processo administrativo 257314, bem como cópia do pregão presencial 3714. Ofício 14414, encaminha balancete. Senhor presidente, tem essa finalidade de encaminhar até Vossa Senhoria para apreciações devidas dos balancetes da receita e despesa desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2014. Aproveito a oportunidade para renovar os nossos mais sinceros agradecimentos. Precisamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal. O balancete do mês de setembro de receita e despesa encontra-se à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Assunto, requerimento 31 de 2014, 29 de setembro de 2014, que trata do andamento do processo de municipalização da iluminação pública. Senhor presidente, informo a Vossa Excelência, em atenção ao requerimento supracitado, subscrito pela vereadora Norma Jamos Vilela e aprovado por unanimidade de voto na sessão ordinária, realizada no dia 20 de outubro passado, que foi aberto sob o número 6096, de 9 de outubro de 2014, o processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para execução de serviços de gestão do sistema de iluminação pública e das contas de energia elétrica do município de Santa Rita do Passa Quatro, que inclui a operação, manutenção, assistência técnica e fornecimento de materiais, solicitada pelo Departamento de Obras e Infraestrutura. Também informa a Vossa Excelência que o aludido processo administrativo tramita atualmente pelo setor de compras da Prefeitura para providências de alçada desta unidade administrativa. Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência os meus protestos de especial consideração, principalmente o Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal. Assunto, requerimento 37 de 2014, 29 de setembro de 2014, que trata de sobre finalidade e funcionamento do Centro Olímpico. Informo a Vossa Excelência, em atenção ao requerimento supacitado, aprovado por unanimidade de voto na sessão ordinária, realizado no dia 20 de outubro, pretérito, o qual versa sobre informações pleiteadas pela cidadã Priscila Mariano Garcia Cardoso da Silva, que se encontra em tramitação nessa municipalidade o processo administrativo 5.804, de 25 de setembro de 2014, cujo objeto é a contratação da empresa especializada para a execução de obras referentes à quinta etapa do Centro Olímpico, situado na rua Benedito Leme de Souza, Jardim Lagoinha, mediante a utilização da verba oriunda da Secretaria do Estado do Turismo, DAD, conforme documentação técnica elaborada pelo Departamento de Obras e Infraestrutura. Também informa a Vossa Excelência que o funcionamento do Centro Olímpico será tratado depois da conclusão da mencionada obra, a ser contratada através de procedimento licitatório, segundo as exigências da Lei Federal número 8.666/93. Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência os meus protestos de especial consideração. Especialmente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal. Assunto, resposta do requerimento 3714, serviços de monitoramento.
Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para, em atenção ao requerimento solicitado, prestar as informações que entendo necessárias diante do questionamento feito pela cidadã Priscila Mariano Garcia Cardoso da Silva. Informo a Vossa Excelência que, na execução do contrato 63-2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Fraga de Medeiros Projetos Limitada, que tem por objeto a execução do serviço de implantação do sistema de monitoramento em diversas vias turísticas do município, foi constatada a necessidade de se disponibilizar uma câmara instalada na rotatória, cruzamento da rodovia Zequim de Abreu com a vicinal Jaime Nori, por motivo de ser área de domínio do DR. Porém, a resposta sobre o pedido oriundo desta administração demorou muitos meses para ser concedida. Assim, foi removido todo o sistema já instalado naquele local e transportado para outra área de domínio da Prefeitura, próximo ao local anterior. Trata-se de providência realizada em conjunto com a empresa especializada contratada pela Prefeitura. A previsão é a de que, até o final de novembro próximo, todo o sistema já estará testado e colocado em funcionamento. Os testes, inclusive, já foram iniciados. Acrescento que o prazo de vigência do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Fraga de Medeiros Projetos Limitada expira em 31 de dezembro de 2014. Renova em Vossa Excelência os meus protestos de especial consideração. Respeitosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício 149 de 2014, assunto envia resposta. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo em atenção ao requerimento número 35 de 2014, encaminhamos a Vossa Excelência as informações prestadas pelo setor de contratos e convênios. Ao ensejo, renovamos esse protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal da Estância Climática Santa Passa 4, requerimento 35 de 2014 do setor de contratos e convênios para o gabinete. Vindo através deste, em resposta ao que solicita o requerimento 35 de 2014, informar que atualmente a Associação dos Estudantes Universitários Santarritenses encontra-se impedida de receber recurso oriundo da subvenção municipal, conforme estabelecido em Lei nº 3.152 de 2014, pois a referida associação teve suas contas do exercício 2009 julgadas como irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme consta no processo TC 1733/006/10, cópia anexa, e esse é o principal motivo. Porém, aproveitamos também para relatar que no decorrer do ano de 2014 foram efetuadas os repasses de 3 parcelas de acordo com o regulamentado através da Lei 3.152 de 2014, ocorridos nos dias 26 de março, 5 de maio e 26 de junho de 2014, cada uma delas no valor de R$ 32.100. É de regra que a subvenção social deva ser aplicada em despesas de custeio. Esta em específico foi aprovada para auxiliar nas despesas de transporte para alunos de curso superior que estudam de municípios vizinhos. Observamos que alguns fatos ocorreram no decorrer deste ano de 2014, que devemos ressaltar, tais como movimentação bancária de recursos próprios fora das instituições financeiras, o que trouxe grande dano à associação, visto que a mesma sofreu um furto no valor aproximado de R$ 77 mil, pois mantinham em sua sede esse valor guardado em armário, conforme consta no boletim de ocorrências lavrado no dia 31 de maio de 2014, cópia anexa. O prestador de serviços nos apresentou uma dívida da associação no valor de R$ 274.897, conforme cópia anexa, o que contraria aos propósitos do objeto subvencionado, uma vez que não temos como justificar a correta aplicação dos recursos, visto o valor repassado deva ser aplicado principalmente no pagamento de serviços de transporte, o que podemos, conforme declara o prestador de serviços, que não vem ocorrendo. E, por fim, houve atraso nas prestações de contas, que, ora sanado, contraria ao estabelecido decreto 2.435, de 12 de março de 2014, o que até poderia ser relevado se fosse um fato isolado. Mas, diante a todo exposto, o município teve que efetuar o bloqueio dos valores repassados até que o tribunal julgue o recurso apresentado por essa prefeitura municipal. E caso o Tribunal de Contas não acate o recurso apresentado, ficará a associação impedida definitivamente de receber quaisquer tipos de recursos públicos e o prefeito da época condenado a recolher ao Estado o valor de 200 UFESP. Cabe ao município, conforme a instrução 2/2008, Tribunal de Contas, artigo 370, entre outras obrigações, fiscalizar e comprovar o que segue. Inciso 6º. A descrição do objeto dos recursos repassados,
dos resultados alcançados e a economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental. Inciso 7º. O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria. Inciso 8º. A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestados pelos controles internos do beneficiário e do concessor. Por tudo que relatamos, onde vários problemas foram pontuados, mas principalmente ao fato da irregularidade das contas do ano 2009, fique com o excelentíssimo senhor prefeito municipal impossibilitado de repassar qualquer recurso à Associação dos Estudantes Universitários santarritenses, até que haja o julgamento do recurso apresentado pelo município sobre o julgamento das contas do exercício 2009. Desde já, esse setor de contratos e convênios se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos. Cordialmente, Cristiana Regina Camargo do Prado, chefe do setor de contratos e convênios. Acompanha a decisão do tribunal e o boletim de ocorrência. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita Passa Quatro, ofício 28 de 2014. Santa Rita Passa Quatro, 23 de outubro de 2014. A Câmara Municipal da Estância Climática de Santa Rita Passa Quatro, aos cuidados do Dr. Domingos Antônio de Matos. Prezados senhores, vimos por esse intermédio encaminhar a vossas senhorias a resposta de nossa entidade ao parecer à prestação de contas parcial referente ao primeiro quadrimestre de 2014 em relação ao pronto atendimento, especialidades e manutenção operacional desta entidade. Gostaríamos de considerar o seguinte. Item 1. Foi utilizada para esta prestação de contas metodologia oriunda pela própria prefeitura do município em seu respectivo departamento. Item 2. Fazendo deste modo, tivemos nossas contas de 2013 aprovadas pela mesma comissão. Item 3. Não foi solicitado no ofício 1340/2014 nenhuma orientação clara do que eventualmente pudesse estar errado, por escrito, o que nos impossibilita de realizarmos qualquer tipo de manifestação objetiva, em anexo. Item 4. O prazo definido foi inacreditavelmente exíguo e extremamente próximo do vencimento da parcela 10 do convênio, o que para nós nos parece não exatamente a atitude esperada, quiçá a parceria do Executivo Municipal, publicamente sabedor de que o valor de repasse definido no início do ano estava aquém de nossas necessidades. Todo esse processo, conduzido deste modo, sugere pouco interesse em efetivamente auxiliar-nos a realizar atendimento ao usuário do SUS através de nossa entidade. Somos um mero prestador de serviços e é incompreensível que realizemos tanto sem recebimento condigno, lembrando as obrigações do poder público em todas as suas esferas, com atendimento do SUS, vídeo portaria Ministério da Saúde, 1034, de 5 de maio de 2010. Item 5. Lamentavelmente, hoje tivemos a notícia da postagem do parecer da Comissão Especial de Convênios de Saúde no Facebook, o que expôs negativamente, mais uma vez, nossa entidade, o que não nos parece algo casual. Quando solicitamos à referida comissão permissão para divulgar o parecer de 2013, aprovado, não houve. Para concluir, há outras incongruências, as quais não citaremos aqui. Sempre confiando no real apoio que esta gestão da Câmara Municipal sempre indiscutivelmente nos prestou, confiamos em vossa valiosa ponderação e de seus pares em tão delicada situação. Precisamente, Reginaldo Zanato Júnior, provedor, Mário Lira Júnior, diretor administrativo. Protocolo lá. Aqui. Ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rita Passa Quatro, assinado pelo seu diretor-presidente, endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito Dr. Leandro Luciano dos Santos, referente a prêmio de aniversário. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rita Passa Quatro, via de seu diretor-presidente, que abaixo subscreve, com fundamento no artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Bem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, manifestar e requerer, segundo o que passa a expor. Essa entidade sindical, na condição de representante da categoria dos servidores públicos municipais, tem acompanhado diuturnamente a preocupação dos servidores no que se refere à continuidade do pagamento do prêmio aniversário, assegurado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. É de conhecimento de todos de que houve uma medida judicial ajuizada pela Procuradoria do Estado, entretanto, não se teve mais conhecimento da posição atual do processo, bem como as providências que foram tomadas pela administração, visto que é polo passivo de ação judicial. Recordamos que, com a notícia recebida pela administração, essa entidade sindical foi convidada a participar de uma reunião juntamente com a Procuradoria Jurídica Municipal, bem como contou com a presença de grande maioria dos vereadores, para tratar a respeito do assunto, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Pois bem, naquela ocasião ficou deliberado que não só a Prefeitura estava tomando as medidas judiciais cabíveis, como também, em conjunto com o Legislativo, se comprometeram a buscar uma solução para não acarretar prejuízos aos servidores municipais, sobretudo pela manutenção do pagamento. A Constituição Federal estabelece que toda matéria que envolva vencimentos, cargos e planos de carreira é de competência exclusiva do Poder Executivo, qualquer encaminhamento de projeto para discussão e aprovação no Legislativo. Assim, a título inicial de sugestão, se faça encaminhamento do projeto de lei para a substituição do prêmio aniversário para a denominação 14º salário. Nesse sentido, também os ilustres vereadores se comprometeram de verificar outras possibilidades nominais do direito, também assegurada em outras prefeituras de nossa região. Temos que aguardamos com urgência uma posição para que possamos divulgar junto aos servidores municipais, Santa Rita do Passa Quatro, 28 de outubro de 2014, Dr. Rubens Nascimento. Memorando 7814, requerimento 33 de 2014, assunto de informação sobre medidas preventivas. Interessado, Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. O requerimento da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, de número 33 de 2014, solicita informações sobre quais medidas preventivas ou saneadoras estão sendo tomadas para solucionar a falta de água do município. Aqui temos que separar duas coisas. Primeiro, falta de água. A falta de água pode ocorrer por motivo de manutenção da malha hidráulica na ETA, captação, falta de energia elétrica ou o sistema inadequado na sua malha de distribuição de água para todo o distrito, sede, ou ainda, o armazenamento de água bruta é insuficiente. Segundo, falta de chuva. Quando literalmente a falta de água na represa, onde é a reserva técnica para o abastecimento de água, motivada pela falta de chuva. É notório a falta de chuva no estado de São Paulo, desde o mês de fevereiro último, portanto, não é um fato isolado no município de Santa Rita do Passa Quatro. Na atual administração, mais precisamente desde o mês de fevereiro de 2014, já foram tomadas muitas medidas para resolver a má distribuição de água que existia na cidade. Foi recuperado um reservatório de 1 milhão de litros, no Bonanza. Implantado rede de água, registros, outros foram recuperados e outros ainda foram manobrados adequadamente para direcionar o fluxo de água nas regiões de pouca vazão. A essas manobras e serviços chamados de equalização do sistema para melhor distribuição de água e todos os cidadãos recebem água em abundância. Fizemos o desassoreamento da represa Passa Quatro e com isso triplicamos sua capacidade de armazenamento. No quesito de bombeamento, foram totalmente reformadas 2 motobombas instaladas na represa Passa Quatro com um desempenho de vazão maior que antes. Orçamos a troca de todos os quadros elétricos da captação, da ETA, do reservatório do Bonanza, reservatório da Bela Vista, a ser recuperado, e o reservatório localizado na garagem da Prefeitura. Tiramos o máximo de proveito que uma automatização possa oferecer para o sistema de abastecimento de água. A automatização será através de sensores e inversores de frequência. Como já citado, vamos recuperar o reservatório Jardim Bela Vista no próximo ano, para uma melhor equalização daquele bairro, haja vista
que já implantamos rede de água adicional para 100% dos moradores recebem água em vazão e pressão satisfatórios. Foi elaborado um projeto básico redimensionando a linha de recalque da represa São Valentim. O projeto novo contempla a substituição da atual linha de recalque e assim aumentar o volume de água bruta recalcada desde a represa São Valentim até a represa Passa Quatro. E não se havendo falta prolongada de chuva, podemos afirmar que o abastecimento de água no distrito sede de Santa Rita do Passa Quatro será de ótima qualidade, já a partir do momento em que esta estiagem prolongada acabar. Desta feita, não haverá mais racionamentos ou bairros prejudicados. João Alex Baldovinotti, diretor do Departamento de Obras e Infraestrutura, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, doutor Domingos Antônio de Matos. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto, 15 de outubro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de convidar Vossa Excelência para participar do 21º encontro referente ao 18º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, 2014, a ser realizado no dia 14 de novembro de 2014, às 9 horas e 45 minutos, no Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro, Vitório Cardassi e MESP, situado na rua Nelson Domingos Madeira, número 300, na cidade de Bebedouro, São Paulo. O encontro contará com a presença do excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Dr. Edgar Camargo Rodrigues, bem como do excelentíssimo conselheiro Dr. Dimas Eduardo Ramalho. Em seguida, será realizado o ciclo de debates entre técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e agentes públicos dos poderes executivo e legislativo, objetivando com isso esclarecer pontos polêmicos da legislação e indicar os melhores caminhos no gerenciamento das contas públicas. Serão abordados os seguintes temas: controle interno, endividamento e conciliação bancária, ensino, precatórios, terceiro setor e transparência. A presença de Vossa Excelência e dos demais vereadores é essencial, pois será uma oportunidade de estreitar o relacionamento técnico com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obtendo informações atualizadas sobre os temas propostos, bem como esclarecendo dúvidas concernentes às demais atividades da fiscalização. É importante comparecerem ainda os assessores, contabilistas e demais servidores que lidam com a administração da Câmara Municipal, pelo que solicitamos de Vossa Excelência a gentileza de divulgar esse convite e solicitar comparecimento dos mesmos. Para a melhor condução dos trabalhos e confirmação da presença, pedimos a gentileza de enviar relação, identificando os nomes e cargos dos participantes até o dia 12 de novembro. A inscrição será gratuita e o pedido da Régia que, quem quiser participar, que dê o nome para ela a partir de amanhã. Seguir, ofereço a palavra ao primeiro inscrito no livro de oradores, vereador Lucas Cumim. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, população aqui presente, os que nos ouvem pela Santa Rita FM e também pelo site da Câmara Municipal. Hoje falar a respeito do requerimento que apresentei, que fala a respeito das vagas nas creches. Eu acho que eu não sou o único, vários colegas aqui também devem ser indagados com constância pelas ruas, da dificuldade das famílias de terem vaga nas creches do município para as suas crianças. É um problema sério, porque afeta diretamente toda a vida familiar, afeta toda a estrutura familiar, a não existência da vaga para as crianças. O direito da creche, ele é um direito constitucional, previsto por lei. Quando a creche saiu do serviço social e passou a integrar a rede municipal de ensino, ela passou a ser obrigatória. É direito da criança a vaga na creche. E eu fiz a pergunta porque a gente quer saber qual é o tamanho certo desse déficit de vaga de creche. Então, o departamento, a gente pede essa informação para a gente ter a certeza de qual é essa fila, qual é essa verdadeira demanda mensurada, numerada, do tamanho
né, do déficit de vaga de creche que nós temos na nossa cidade e quais são as medidas que estão sendo tomadas para que sejam sanados esse problema. E uma pergunta também de quais foram os números de vagas criados nos últimos anos. Porque a gente vê que nasce criança, né, bastante, não para de nascer, graças a Deus, e a gente não vê o número de vagas acompanhar. Se o número de vagas, se não abrir vaga nova, não tem mágica, a conta não fecha. Nasce criança, não abre vaga, vai ficando sempre deficitário o número. Então a gente quer saber quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo departamento no sentido de ampliar, de melhorar o serviço. Nós já tivemos práticas com relação ao ensino municipal de redução, né? Fechamento de escola, fechamento de sala de aula de algumas escolas, fechamentos de turma, quer dizer, diminuição do horário do período do projeto social lá do CAIC, do contraturno do CAIC, redução da carga horária, tudo diminuindo. A gente quer saber também o que é que está aumentando e se está aumentando. E se não está aumentando, por que não está aumentando? No caso da vaga da creche, que é uma dificuldade muito grande para as famílias, para a mãe trabalhadora, para a mãe que tem que sair de casa. Ninguém deixa o filho na creche porque quer. Raras as exceções, né? Se quer deixar o filho na creche é porque tem que trabalhar, porque tem que ter seus afazeres, né? Toda mãe, eu tenho certeza que gostaria de, nos primeiros anos de vida, ter o vínculo com o seu filho aumentado, né? Que mãe que não queria ficar em casa cuidando só da criança? Eu acredito que todas, né? Então, se está precisando deixar o filho na creche, é porque é uma questão de necessidade. E, assim como também há necessidade do poder público de buscar uma alternativa, de buscar uma ampliação na rede. Como eu repito, o que a gente viu até agora foi só redução. Fechamento de escola, fechamento de turma, redução de período e a mais. O que se criou, a gente não viu até o momento, e fica essa pergunta ao departamento. Só um esclarecimento para a gente poder também ter informações suficientes para passar para o cidadão na hora que a gente for indagado. Por hoje é só, muito obrigado. Sua palavra ao vereador Carlos Eduardo Clemente Leal. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres colegas, aos presentes, os ouvintes da rádio, os internautas, boa noite. Eu pedi a palavra para falar exatamente das duas indicações que eu fiz. Na sexta-feira agora nós vamos ter uma reunião com o Dr. Benedito, que ele vai falar sobre o Plano Municipal de Saneamento. O Léo, foi uma preocupação do Léo lá atrás, quando estava se vencendo o prazo desse Plano Municipal de Saneamento, por conta de que se o município não cumprisse em entregar esse plano, não haveria repasse de verba, né, Léo? Eu acho que nós temos uma preocupação muito maior ainda, é que depois desse plano pronto, nós vamos ter que cumprir o que consta no plano. Então nós vamos ter meta, e nós vamos ter que acabar fazendo, lógico, o município vai ter que fazer investimentos e cumprir as metas que estão estabelecidas nesse plano municipal. Então, acho que cabe a gente buscar meios e saídas para que a gente colabore, para que esse plano seja atendido na sua íntegra, senão nós vamos acabar não conseguindo ter o repasse de verba. O primeiro passo foi dado, a gente tem que continuar se preocupando com isso e em cumprir essas metas que estão nesse plano. Eu fiz a indicação de uma segunda doutora, porque eu peguei esse plano para dar uma olhada, para dar uma estudada nele, e existe ali a possibilidade de, até uma sugestão do Dr. Benedito mesmo, de que se aumente a captação lá da represa da São Valentim, porque ela realmente suportaria, né, numa necessidade como que nós estamos enfrentando agora, isso poderia ser uma válvula de escape. Eu acho que o prefeito pôde fazer a curto prazo ele fez,
que foi desassorear a represa para aumentar a sua capacidade. Se não tiver chuva, foi lido aqui um parecer do diretor do departamento de obras, né, Paulo? Que se não tiver chuva não adianta nada. Você vai ter lá o seu reservatório, mas não tem a chuva, não adianta nada. Então nós vamos se preocupar com as outras medidas que vão ser tomadas para que isso não aconteça de novo. Uma outra indicação que eu fiz foi com relação à restauração, na verdade, do prédio, né, da Água Espraiada. Se eu não me engano, a Água Espraiada acho que foi o segundo ponto de captação de água da cidade. O primeiro acho que foi o Rangel, e a Água Espraiada foi o segundo ponto de captação que era feita, depois tratada a água e distribuída para a cidade. Eu estive lá vendo o trabalho lá que a máquina estava fazendo. O que me chamou a atenção, o prédio que tá lá. Numa das suas paredes lá tem o 1951 inscrito na parede lá. Imagino que foi a época que foi feito aquele prédio. E ele está bem, as características arquitetônicas dele estão bem preservadas. Então, eu acho que o primeiro passo foi dado, eles desassorearam a represa. Eu sugeri que se faça também o reflorestamento em volta dela, né? E sugeri também aí nesse pedido aí que seja feito a restauração do prédio. Infelizmente a gente sabe que isso demanda de verbas, né? Repasse de verbas e tudo mais. Então vamos aguardar, vamos torcer. Eu também vou tentar buscar recursos junto ao deputado que eu apoiei na última eleição agora. Acho que cada um de nós aqui tem que fazer isso, porque nós apoiamos, nós acreditamos no trabalho, né, de um deputado. Então nada mais justo, o Paulo até comentou, nada mais justo, né, numa outra ocasião, que a gente tem que ir atrás de quem a gente apoiou, de quem a gente acreditou. Então, na verdade, a linha de pensamento que eu acredito que deve ser essa daí. É só, boa noite, obrigado. Ofereço a palavra à vereadora Norma Jamos Vilela. Alô. Senhor presidente, caros colegas, plateia aqui presente, ouvintes da Rádio FM Santa Rita, internautas, boa noite. Primeiramente, eu gostaria só de estar esclarecendo algo em torno do relatório, do ofício mandado pela Santa Casa. O porquê de nós termos feito parecer favorável e agora desfavorável. Que fique muito claro, a comissão que é composta pelo Lucas Cumim, por mim, pela Cristiane Camargo, pelo Sinésio Marçal e pela Flávia Marcondes. E sempre com a presença também da diretora de saúde, Renata, que sempre nos ajudou muito. Os pareceres que nós fizemos sempre foram feitos com ressalvas e com apontamentos. Porque a preocupação nossa em relação ao povo realmente que precisa do pronto-socorro. Então, é aquela coisa, você vê alguma coisa errada, você aponta, você dá um parecer favorável, mas para que na próxima seja corrigido aquilo que foi apontado. Para não ter prejuízo para a população. E assim foi, a outra vez a mesma coisa.
os apontamentos não foi nada regulamentado, nada sanado. Até que chegou um momento que não teve mais o que ser feito. Não teve mais o que ser feito. Então, o porquê agora, e esse é o primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, que agora nós ainda temos que analisar junho, abril, maio, junho, julho, agosto, segundo. Né, Lucas? Então, está aí apenas só para estar esclarecendo esse porquê de estranhar. Não é de estranhar, não. E, inclusive, tem ata que está assinada por todos nós, inclusive pelos membros da Santa Casa de Misericórdia. Tem ata, todo assinado. Tudo escrito, os apontamentos e assinatura de todos. Então, a gente sempre tentou, sim, fazer pelo bem, pelo melhor. Então, acho que não custava nada tentar sanar realmente aquilo que a gente apontava. E, infelizmente, agora não deu mais. Então, é isso daí. Em relação... Eu queria falar alguma coisa assim, rapidamente, das indicações. Quando nós fazemos, pelo menos eu entendo que acho que a maioria de todos nós aqui, quando fazemos indicações, geralmente são indicações que são os munícipes às vezes nos apresentam. Se alguém faz assim, ô Norminha, dá para você pedir lá para fazer uma lombada? O doutor Domingos, dá para você ver o negócio da água? O Lucas, dá para você ver o negócio da creche? Normalmente, entra a indicação pela Câmara, através de um vereador, e vai para a Prefeitura. Ok? Porque, muitas vezes, nós somos representantes realmente do povo. O vereador é representante do povo. Então, a maneira, muitas vezes, de se tentar alguma coisa é através de algum vereador. Que fique bem claro isso para muitas pessoas, que às vezes não aparece o nome de quem pede. Às vezes não aparece o nome. Às vezes alguém, igual a da delegacia. Aquelas pessoas que ficam ali, às vezes, na praça, né? Eu estava parada lá, eu com o Alencar, olha, tá cheio de urubu lá, pelo amor de Deus, vê se pede lá para eles darem alguma limpada, porque tem muito urubu, alguma coisa deve estar, sei lá, acontecendo. Então, são pessoas que nos pedem. O ICMS ecológico foi uma pessoa que fez uma pergunta para mim sobre o que significava. Eu não sabia. E a gente, quando não sabe, é isso aí, não sei, e vou procurar saber. E vou em busca. Que a gente não tem vergonha de falar que não sabe, caramba. Se não sabe, não sabe. É melhor falar, não sei e vou procurar, do que, ou falar qualquer coisa, qualquer porcaria. Então, eu fui atrás, procurei, me informei, fiz a indicação. Ok? Então, se tem um grupo que também está indo atrás, ótimo, realmente, que consiga e que nós possamos, realmente fazer alguma coisa em meio aí aliás, em prol do meio ambiente. E em relação à delegacia, então, está aí. E outra coisa, por favor, eu já pedi isso já umas 2 vezes só, mas pedi mais uma pela 3ª vez. Que, por favor, que o Executivo não mande para nós projetos que às vezes são polêmicos. Projetos que às vezes têm ressalvas, parecer jurídico que apresenta às vezes alguma ressalva, que a gente às vezes não entende. É aquela coisa de, como chama? Afogadilho, né? Quer dizer, a prova assim, de repente, a prova, tem que fazer isso aqui. Mas
na maioria das vezes não dá certo. Na maioria das vezes não dá certo. Então, a gente pede que, poxa, apresentar um projeto 5 horas da tarde. E depois, aí a gente assina. Eu ainda não assinei, porque eu quero que depois, o senhor dê uns minutos, para que eu possa entender o que é que eu vou assinar. Porque eu vi a ressalva e eu quero entender o porquê. Ok? Então poxa vida, gente, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Du, eu não sei se você poderia me responder, essa é a minha última colocação, não sei se você poderia me responder. Se for possível, tudo bem, se não, tá? Depois a gente tenta ver. Você saberia, assim, às vezes, me dizer o porquê que, a respeito, assim, da água, por que em alguns lugares, por exemplo, a água, às vezes a água não para, ou ela, assim, ela vem com menos intensidade, mas ela continua. Por que em alguns lugares, quando ela chega depois, ou ela não consegue subir, enfim, em alguns lugares que tem sempre água, eu não sei se tem alguma resposta assim técnica, ou se eu deveria, não sei, perguntar para alguma outra pessoa, eu não sei se você... Porque essa semana, o que eu lá em casa, ligaram para mim e pararam na rua, eu falei, eu não sei dar essa resposta. Não sei. Norma, na verdade, assim... teve inúmeros reservatórios da cidade, vários, né? Eles estavam desativados. A gestão anterior optou por desativar e estava pressurizando a rede. Eles usavam o reservatório da garagem e o reservatório do Bonanza. Eram os únicos 2 reservatórios que a gente tinha que pressurizava a rede, a não ser o da ETA, que ele atende o 22. Pra você ter uma ideia, aquele reservatório da ETA, ele atende primeiro o 22, depois volta a água na Praça Redonda, por exemplo. Isso é erro de projeto, entendeu? O que está sendo feito lá na ETA? Tem uma taça lá, que foi trocado com, né? Isso. Foi aqui. Então, do Vale do Verde, essa taça foi instalada lá, ela não está terminada ainda, parece que eles vão pôr ela em funcionamento. Então, na verdade, são vários erros que, quando você tem a escassez da água, eles se tornam mais críticos, entendeu? Então, infelizmente, por exemplo, no bairro Jardim, na Padre Pio Corso, não tem água. Certo? Por quê? Por conta, erro de projeto. Então, na verdade, com a escassez, eles ficaram mais críticos. Então, se você tem um volume grande de água, você consegue resolver, pressuriza a rede através de bomba, tudo bem. E quando você não tem? Você não tem como fazer manobra, não tem como fazer, entendeu? Então, na verdade, eu acredito que no Bela Vista, por exemplo, eu acho que ele foi muito feliz ali naquela resposta que ele deu, porque se não tiver uma automação de todo o sistema, você fica dependente de funcionário. O Bela Vista, eu vou dar um exemplo lá na última rua do Bela Vista, onde mora o Caco, lá em cima, que sempre falta água lá naquela rua lá. Ali é problema, ali várias vezes detectou que foi problema operacional. O ser humano estava operando, às vezes ele operou de forma errada, e não estava ligando a bomba, ou por motivo de escala, de funcionário, e aí não tinha, não tenho água na minha casa agora, você corre lá, o funcionário, hoje não pôde vir, faltou, o cara que estava escalado não apareceu. Aí faltou água no Bela Vista. E aí, como é que você resolve isso? Então, eu acredito que o João Alex, ele foi muito feliz ali, na hora que ele coloca que tem que automatizar tudo mesmo.
para você não ficar dependendo disso aí. E volto a falar, isso aí tudo está no Plano Municipal de Saneamento, entendeu? E é um investimento, assim, a médio e curto prazo que vai ter que ser resolvido. Nós estamos hoje, volto a falar, na casa de 60% da perda de água, que é um absurdo, entendeu? Então... Muito obrigada. Se a colega permite um minutinho, complementando um pouquinho o que o Du comentou, eu perguntei também uma vez para o João Alex, fui até lá, ele tentou até ser bastante educativo, mas não é a praia da gente, a gente não entende de tudo. Mas o que eu entendi em relação a lugares que não falta água, baixa a pressão da água, mas continua tendo água, é que não pode se esvaziar a rede inteira. A nossa rede tem poucos registros, então não consegue manobrar muito a distribuição da água na rede toda. E aí, se ele tirar a água da rede inteira e depois ficar aberta só 12 horas, não volta a encher a rede em vários bairros da cidade. Então ele tem que deixar com baixa pressão e um pouco da cidade, a parte baixa, com água, para depois, quando voltar, dar tempo de distribuir a água para a rede inteirinha. E realmente o que o Du disse, ele também disse, é que os erros cometidos em gestões anteriores, eles ficam potencializados agora, coisa que não era perceptível. Por exemplo, numa rua da Lagoinha, trocaram a rede da rua, mas mantiveram ela na rede antiga. Então não pressurizava. Ela estava vindo água por outro lugar, mas a água ia para a caixa d'água que não estava mais funcionando. Então, Valeu. tentei. Muito obrigada. Senhor presidente, obrigada. Ofereço a palavra ao vereador Paulo César Miciar. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, novos colegas, plateia presente, ouvintes da rádio e internauta. Só concluindo a questão da água, não vou ter que tomar coragem um dia de fazer, sei lá, concessão, terceirização, porque gastar 35 a 40 milhões de reais para arrumar o que está embaixo da terra aí, acho que a prefeitura não vai ter esse dinheiro. E bastante cuidado fazer essa concessão e é o caminho, não tem outro recurso. E eu queria parabenizar a vereadora Norma e o vereador Lucas pela participação na Comissão da Saúde. E eu acho que a gente tem que ficar justificando muito, vereadora, não tem que ficar justificando muito o trabalho que foi feito, não, porque nós estamos lá para isso, nós estamos representando o povo e nossos olhos têm que ser vistos de uma boa maneira. A decisão que nós tomamos, vocês tomaram em nome do Legislativo, estão de parabéns. Acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que tem algumas pessoas dizendo que o vereador não está fazendo mais nada. Eu acho que não adianta vir aqui na tribuna falar um monte de coisa, falar bonitinho, para sair na revista que a Patrícia depois publica lá, ou no jornal. Ninguém sabe o que a gente faz fora da Câmara, né? Ninguém sabe o que a gente conquista, as procuras que a gente faz, as reuniões que a gente participa, né? O que a gente consegue para a cidade. Então, ser vereador é que vir na tribuna e falar coisa bonita para depois sair no jornal. Realmente fazer o trabalho tem que ser feito por trás da Câmara, inclusive. Inclusive, o que o Eduardo colocou hoje aí, o vereador Eduardo, a questão da água espalhada. Não sei se tem alguma indicação. Eu peguei a diretora do departamento, Adriana, porque houve um comentário que a Miciato estava roubando a água da cidade. É sempre assim. Mas você faz sempre ruim, mas tudo bem. Peguei na mão dela, fomos lá, juntamente, eu levei um lugar que é água espalhada, dizia que eu brincava quando criança, que tinha muita água ali, né, que estava se espalhando pelas tabuas e estava ficando ali parada, e uma água que poderia alimentar a rede municipal, a represa, para ser tratada. Quer dizer, o trabalho sendo feito, agora vai ser melhorado ainda mais. Então, são indicações nossas. Agora, o trabalho que nós temos na comissão, né, que deu aí na cassação do prefeito, colocamos nosso nome em jogo, fomos criticados, fomos julgados pela população, mas enfim, esse é o nosso trabalho, estamos aqui para isso. Doa quem doer e agrade quem agradar, infelizmente essa é a nossa função. Né? Eu vim aqui realmente mais para agradecer a todos os vereadores, a todos nós que participamos da reunião da APAI aí, e pela assinatura da moção de apoio, espero que chegue em várias câmaras, porque é uma vergonha. É uma vergonha o que o governo federal e estadual estão fazendo com as APAIs. E não sei o que estou falando, não. Alguém vai me criticar no Facebook. É só abrir a Veja, abrir a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Estão roubando o Brasil. Roubando de saco grande, de bilhões de reais, bilhões de dólares. As entidades que precisam de dinheiro, infelizmente, elas são sacrificadas, são as mingas. Você vê o que aconteceu agora. Aluno que completa 30 anos, né, na PAI, tem que sair da PAI para ir para assistente social. A assistente social não tem recurso, quer dizer, a PAI tem que absorver esse investimento, esse déficit. E como é que toca? É uma criança de 30 anos, tem deficiência, tem que ser tratada, tem que ficar na PAI, o pai não tem condições de ficar em casa, não tem o que comer, não tem o que se divertir, então, e aí acontece, tem a professora
que tem que ser contratada, tem que ser paga. Aí tem o governo estadual, que está cheio de rombo, cheio de desvio, vem o governo federal, que está cheio de rombo, cheio de desvio, já vista a Petrobras, e tira o dinheiro da PAI. Então, eu acho que nós temos que agora, depois dessa moção aqui, senhor presidente, todos nós, ir para cima dos deputados federais e estaduais que tiveram voto aqui, bastante votos, né? Acho que nós temos que cobrá-los de uma atitude muito séria junto à Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, para que realmente lutem pelas APAES e lutem também pelas outras entidades. Agora, as entidades que recebem subvenção da PAI, que recebem subvenção da Prefeitura, tem que saber, vereadora Norma, que tem que prestar conta. Não somos nós. Pegou dinheiro, tem que prestar conta. Por que não se ouve aqui há 43 anos, uma reclamação que a PAI prestou ou não prestou uma conta irregular junto ao município? Então, o dinheiro dado é dinheiro prestado. É dinheiro do povo, não é dinheiro nosso. É dinheiro do povo, a Prefeitura repassa essa subvenção e tem que prestar conta. Isso serve para a PAI, serve para eu, serve para a Casa Dia, serve para a PED, serve para todas as entidades que recebem verba, a Santa Casa, que recebe verba do governo federal. Desculpa, do governo municipal. Então, vamos fazer aí uma força tremenda junto aos nossos deputados para que a gente consiga reverter esse quadro aqui, para que essa paz volte a continuar. Mais uma lamentação, presidente. Eu estava vendo na Folha de São Paulo hoje, e como cidadão brasileiro me preocupa demais. Uma declaração do ministro Gilmar Mendes, do presidente do Tribunal Superior Tribunal Federal, onde dos 11 ministros, 10 serão indicados pelo PT. Realmente estão partindo para virar uma Bolívia. Espero que não aconteça, que os grandes líderes partidários da oposição consigam derrubar isso aí, porque senão Hugo Chávez e Evo Morales serão nossos amigos para sempre. Obrigado. Não havendo mais material para expediente, e atendendo o pedido da vereadora Norma, eu vou suspender a sessão pelo prazo regimental de 10 minutos.
Você é corintiano, né, Jean? Reaberta a sessão e não havendo material para a ordem do dia, eu convoco os senhores vereadores para a 26ª e 27ª sessões extraordinárias a serem realizadas a seguir. Declaro encerrada a presente sessão. Esta presidência declara abertos os trabalhos da 26ª sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que nos permitem entrar em seus lares. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, que com discernimento e justiça possamos realizar nossa missão em prol de nossa população e nossa cidade. Solicito ao senhor segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Domingos Antônio de Matos. Presente. Heraldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto da Degambroli. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Bariano presente. A seguir, eu solicito ao senhor primeiro secretário para que proceda a leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei 70/2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 70/2014. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. O presente projeto de lei atende à Lei Orgânica Municipal, amparado pelo artigo 147, inciso 5º, e pelo exposto, a Comissão dá parecer favorável ao presente projeto de lei. Sala de Sessões, 3 de novembro de 2014. Vereador Paulo César Miciato, relator. Vereador Sebastião César Barioni, membro. Vereador Leopoldo Augusto Lopes Oliveira, presidente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública ao projeto de lei 70/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. O presente projeto de lei atende à Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 147, inciso 5º, e pelo exposto, a Comissão dá parecer favorável ao presente projeto. Sala de Sessões, 3 de novembro de 2014. Sebastião César Barioni, relator. Norma João Vilela, membro. Lucas Comino Loureiro, presidente. Projeto de Lei 70/2014 entra em discussão. Projeto de Lei 70/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de Lei 70/2014 aprovado por unanimidade em votação única. Projeto de Lei 11/2014, que dispõe sobre o pagamento com desconto dos juros das multas de mora de débitos tributários e não tributários de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal,
decorrentes de fatos gerados, ocorridos até 31 de dezembro de 2013, e de outras providências. Senhor presidente, como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu dou parecer favorável ao presente projeto com ressalva da seguinte emenda. No artigo 1º, no seu inciso 2º, onde se lê em duas parcelas, uma vencível até 23 de novembro de 2014, correspondente a 50% do total da dívida, o restante até 23 de dezembro de 2014, inclusive, leia-se. Inciso 2º, em duas parcelas, uma com vencimento em 23 de novembro de 2014, correspondente a 50% da dívida, e o restante com vencimento em 23 de dezembro de 2014, inclusive. Mediante essa emenda, eu dou parecer favorável ao segmento do projeto e gostaria de ver o presidente Leopoldo Augusto de Oliveira e meu membro da comissão, Sebastião César Barioni. Acompanho o relator e dou voto favorável com a emenda. Projeto de Lei Complementar 11/2014 entra em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 11/2014 entra em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de Lei Complementar 11/2014 aprovado por unanimidade em primeira votação. Emenda ao Projeto de Lei Complementar 11/2014, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, entra em primeira discussão. Emenda ao Projeto de Lei Complementar 11/2014. Não ia tirar ali, ó. Não manter. Emenda verbal apresentada ao Projeto de Lei 11/2014 entra em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Emenda ao Projeto de Lei Complementar 11/2014, aprovada por unanimidade em primeira votação. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Repete emenda ou não precisa? Repete emenda agora ou não precisa? Apareceu. Só repetir a emenda, não. Pode repetir. Esta presidência declara abertos os trabalhos da 27ª sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que nos acompanham ao vivo a transmissão desta sessão. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e com discernimento e justiça possamos realizar nossa missão em prol de nossa população em nossa cidade. Solicito ao senhor segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Presente. Domingos Antônio de Matos. Geraldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto Dadegan Brolio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Michato. Presente. Sebastião César Barioni, presente. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão.
Projeto de lei complementar número 11 de 2014, que dispõe sobre o pagamento com desconto dos juros das multas de mora, dos débitos tributários e não tributários de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013, e das providências. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública. O voto do relator é favorável para a projeto de lei, porque encontra amparo na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 133, parágrafo 4º, e pelo exposto, a comissão dá parecer favorável. Sala de Sessões, 3 de novembro de 2014, Sebastião César Mariano, relator, Norma João Vilela, membro, Lucas Comim Loureiro, presidente. Senhor presidente, como relator da Comissão de Constituição e de Redação, dou parecer favorável ao projeto de lei 11 de 2014, desde que mantida a emenda que substitui o inciso 2º do artigo 1º. Projeto de lei complementar 11 de 2014 entra em segunda discussão. Projeto de lei complementar 11 de 2014 entra em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de lei complementar 11 de 2014, aprovado por unanimidade em segunda votação. Gostaria que o senhor primeiro secretário fizesse novamente a emenda ao projeto 11 de 2014, o qual será discutido a seguir. Emenda ao projeto 011 de 2014. Artigo 1º, no inciso 2º, onde se lê, em duas parcelas, uma vencível até 23 de novembro de 2014, correspondente a 50% do total da dívida, até 23 de dezembro de 2014, inclusive, leia-se, artigo 1º, inciso 2º, em duas parcelas, uma com vencimento em 23 de novembro de 2014, correspondente a 50% do total da dívida, e o restante, com vencimento em 23 de dezembro de 2014, inclusive. A emenda ao projeto de lei 11 de 2014 entra em segunda discussão. Emenda ao projeto de lei 11 de 2014 entra em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Emenda ao projeto de lei 11 de 2014, aprovada por unanimidade em segunda votação. Nada mais havendo a tratar, eu convoco os senhores vereadores para a 19ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 17 de novembro de 2014, às 20 horas. Também convoco os senhores vereadores para a reunião, a ser realizada no dia 7 de novembro de 2014, na próxima sexta-feira, às 9 horas, na Associação Comercial e Industrial de Santa Rita do Passa Quatro, ocasião em que será exposto e discutido o Plano Diretor Municipal de Saneamento Básico. É muito importante o comparecimento de todos a essa reunião na próxima sexta-feira, às 9 horas, na Associação Comercial. Eu declaro encerrada a presente sessão. E nesse momento, em atendimento ao requerimento protocolado pelo senhor Rodrigo Bertolotti Pereira, com número de inscrição 4/2014, requerendo o uso da tribuna livre para falar sobre ideais, de acordo com os termos do artigo 387 do Regimento Interno da Câmara Municipal, eu ofereço a palavra ao senhor Rodrigo Bertolotti Pereira. Olá, boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, plateia e ex-plateia presente. Plateia que estava, mas foi. Me emocionei na hora que eu vi ele saindo. E aproveitando o gancho, hoje foi citado três exemplos de interesse. O primeiro exemplo foi, na hora que eu vi essas pessoas saindo, que eles vieram aqui somente para revogar o que interessa a eles. O segundo foi falado sobre a PAI, revogando o dinheiro que interessa a eles. E o terceiro foi o caso da exclusão do servidor
não sei se é público ou privado, mas a demissão do mesmo no dia de hoje, que também é interesse. Aproveitando, falando de interesse, o vereador Paulo citou 2 exemplos de 2 tipos de governo, que na verdade é um só. Vou falar de um só tipo de governo, que até hoje não existiu, que é um sonho. Para mim é uma utopia, que é um sonho a ser realizado, que é o comunismo. Marx falava, mas também não de forma comum. Comunismo, no meu entender, é o comum, é o bem comum, não o bem estatizado, né? Aproveitando esses 3 exemplos, cada um briga por si, o resto é resto. Pois bem, venho aqui pedir aos vereadores, que de tantos partidos são, né, e isso é muito bom. Temos PSDB, PTB, PPS, PMDB, e não sei se eu estou errado, mas todos os deputados desses partidos foram eleitos. Acredito que estou certo. E é por este motivo que estou aqui. E Deus coloca as coisas no lugar exato. Eu venho aqui hoje falar sobre algo que fora citado aí. Deficiência. Falaram da PAI. O Paulo falou da PAI e o Eduardo Leal falou de exigir dos deputados. Eu vim aqui justamente falar sobre isso. A nossa cidade, ela tem, acho que 3 ou 4 ônibus adaptados. Não temos um aluno em escola pública. Os ônibus servem somente para os alunos da PAI. Eu, quando quero andar, quando eu quero me deslocar de um local para outro, ou pessoas na mesma situação que eu, ligamos para a prefeitura, vem uma viatura, uma perua sem o banco. Né? Eu grudo no banco, eu me ajeito, eu me esquivo, e essa perua não tem banco, tão logo não tem segurança alguma. Além de me prejudicar, esta perua pode prejudicar o sujeito, o trabalhador da saúde que me coloca nela. Ele tem que fazer uma força exorbitante, até porque não é só comigo. Tem vários outros cadeirantes na cidade. Então ele tem que me colocar, me tirar, tem que colocar outro, um pouco mais gordo, um pouco mais magro, com cadeira ruim, com cadeira boa. Ele tem que fazer essa força e o sujeito tem que ir lá em condições precárias. Não vou dizer em condições subhumanas, mas em condições precárias, podendo danificar ainda mais a situação do mesmo. E pior, podendo agravar a situação do sujeito que trabalha na prefeitura.